Você se sente sozinha? Gostaria de conviver mais com outras pessoas e de estabelecer mais vínculos? Meu nome é Larissa Guerra e, bem, eu passo o tempo inteiro praticamente sozinha e me sinto muito sozinha, isso é uma constante na minha vida. Mas eu também não tenho essa ânsia de estabelecer vínculos, eu acho que eu tô neste momento valorizando muito mais a qualidade desses vínculos do que a quantidade. Meu nome é Thaís Fabres, sim, eu estou de volta. Vocês não me aguentam mais, mas eu vou. E eu hoje não me sinto muito sozinha. Falo que eu sou bicho que anda em grupo. Tô sempre com um bando de gente pra lá e pra cá. É carnaval, é muito corporativo. Trabalho com amigas. Mas eu fui uma criança, uma adolescente, uma jovem muito sozinha. Então tenho esse sentimento ainda muito guardado no meu coração da solidão. E vivi sozinha durante 8 anos, acho que esse é um detalhe interessante, mas foi nesse período que eu transicionei de ser uma pessoa que se sentia só para ser uma pessoa que encontrou sua turma. O meu nome é Marina Mels e a solidão é uma sensação cada vez mais distante de mim. Mas em um tempo não tão distante, nessa mesma galáxia que a gente vive, a solidão foi uma dor muito latente na minha vida. Temos aqui a junção de 3 pontos nesse episódio, tá? Em 2025, a OMS cravou que solidão é uma epidemia global. Segundo ponto, sempre que a gente fala de amizade ou qualquer tema que se relacione com ela por aqui, a gente recebe mensagens de ouvintes falando sobre a sua dificuldade em estabelecer vínculos, em criar novos laços. E o terceiro, a terceira vinda de Thaís Fabres aqui, estamos felicíssimas de recebê-la aqui para falar sobre um estudo incrível que ela lançou chamado GPS, Guia para Socializar. Então assim, ligando os 3 pontos, hoje tem papo sobre solidão e sobre como sair dela por aqui. Boas-vindas ao Donas da Porra Donas da Porra Toda. 47% das mulheres brasileiras se sentem um pouco ou nada conectadas com outras pessoas. Imagine todas as mulheres que você conhece, dá mais ou menos a metade disso, se sentindo sozinha. No Brasil, esta relação está diretamente ligada com a confiança. Quem parte do pressuposto que o outro é mau ou não confiável tende a ser mais solitário do que aqueles que partem do pressuposto oposto a esse, de que as pessoas são boas e gentis. Se esses números são reflexos da realidade, também fazem parte do nosso universo a internet tentando substituir os encontros, as cidades cada vez menos convidativas para ocupação nas ruas e muito da nossa dificuldade em lidar com as sensações ruins que a dopamina do celular não nos deixa acessar. Puro suco do caos, tá? Se a gente não tivesse a Thaís Fabres, essa gênia, nossa amiga, da 6510, essa consultoria especializada em mulheres, que acaba de lançar o estudo GPS, Guia para Socializar, junto com a iniciativa As Mulheres e as Cidades. É ela que tá aqui pedindo música no Fantástico do Donas, chegando aqui pela 3ª vez, que é a nossa, atenção, ministra dos movimentos descancistas, primeira coisa. Segunda coisa, presidente do fã-clube das mulheres no esporte, porque ela falou sobre isso aqui também. E vamos ver qual título a gente vai dar pra ela até o final desse Rainha episódio. do Carnaval também de Rainha São Paulo. Ai, não, mas aí que se a gente for falar de coisas que a gente não citou aqui, aí a gente vai ficar até amanhã. Mais longe que um voto ou outro aí. Thaís, boas-vindas. Se apresenta pra quem ainda não te conhece. Oi, gente. Obrigada por me chamarem de volta. Eu já me sinto super em casa aqui, para vocês não ficarem com ciúmes de certos podcasts. Eu também me sinto em casa aqui. E super feliz de estar aqui com vocês de novo. Sou Thaís Fabres, criadora da consultoria 6510. A gente trabalha há 10 anos só estudando as mudanças de comportamento das mulheres e traduzindo isso para uma comunicação que converse melhor com as mulheres no Brasil, na América Latina, no mundo. Trabalhamos aí com algumas das maiores marcas que existem, com muito orgulho. E uma parte desse trabalho é criar esses reportes, quando a gente sente que tem temas que estão latentes e a sociedade precisa conversar sobre eles, a gente cria os reportes que são puxadores de assunto, né? Como a Declaração dos Movimentos Descancistas, o Se Ela Ganha, Eu Ganho, e agora o GPS, Guia para Socializar. A gente vai conversar sobre ele aqui. Tá, a gente vai começar então falando sobre o problema, tal epidemia de solidão que a OMS cravou, e ela aponta 4 grandes motivadores, né? Fatores individuais, coletivos, interpessoais e sociais.
Thaís, em resumo, por que as mulheres estão tão sozinhas? É importante a gente entender por que a OMS está falando disso, né? Porque a gente fala sobre a nossa saúde mental, a gente fala sobre a nossa saúde física, e a OMS enxerga também uma terceira camada de saúde, que é a saúde social. Porque a saúde social impacta nas outras duas. Quando você se sente solitária ou solitário, isso agrava problemas do coração, aumenta seu risco de derrame, agrava a depressão, então ela interage, né? E ao mesmo tempo pessoas que têm problemas de saúde física e mental acabam se isolando por N motivos e ficando mais solitárias. Porque as mulheres no Brasil, ao contrário da maioria dos países, as mulheres são mais solitárias do que os homens. Eu acho que isso tem tudo a ver com a nossa sobrecarga. As mulheres brasileiras são muito sobrecarregadas pelo trabalho doméstico, né, pelos trabalhos do cuidado no geral, a gente trabalha mais do que os homens. Quando a gente está inserida no trabalho, seja ele formal ou informal, nós ganhamos menos do que os homens, nós somos responsáveis pelo sustento de quase 50% dos lares, ou seja, onde fica o tempo dessa mulher de criar outros vínculos, além da gente ter uma cultura que nos força muito a nos relacionar apenas dentro do núcleo familiar e ter uma dedicação muito grande para a tarefa de ter filhos e cuidar desses filhos, né? Esse é o tipo de cultura em que a gente vive. Então, tudo isso somado ao fato de que o Brasil é um dos países que mais usa redes sociais no mundo, e a gente vai falar sobre como a internet é uma encruzilhada, colocam as mulheres brasileiras numa situação muito vulnerável para a solidão. E nós somos esse país de pessoas que são mais solitárias do que a média do que outros países, com mulheres mais solitárias do que os homens. Nossa, dessas 50 mil coisas já. Começamos daquele jeitinho. Thaís, só explica pra gente um pouco desses fatores que a própria OMS usa, que vocês também usam no estudo, só pra gente falar. São os individuais, coletivos, interpessoais e sociais, né? Sim, são muitos fatores. Não dá pra falar assim, é tal coisa, né? Tanto que para explicar por que as mulheres estão mais solitárias, eu listei. Porra, mas você já viu uma mulher, né? A gente está solitária porque você já viu como é ser mulher? E a OMS fala isso também. Eu acho que tem alguns fatores nessa lista da OMS que são bem interessantes a gente olhar. Então, no Brasil particularmente, a solidão afeta mais as pessoas mais jovens e principalmente as mulheres mais jovens. Então, adolescentes e jovens adultas são mais vulneráveis. E depois as mulheres mais velhas. Então, as mulheres acima de 50 anos também são mais vulneráveis. Esse é um fator demográfico, né? Mas a gente tem outros fatores como as cidades não serem construídas para o encontro, elas serem, muito pelo contrário, muitas vezes dificultadoras. Tem fatores econômicos, então se a pessoa não tem dinheiro para pegar um ônibus, como que ela vai encontrar com a amiga que mora do outro lado da cidade, ou com a mãe, né? Tem isolamentos geográficos que podem influenciar. Se você quer um pouco isso, se você mora numa comunidade isolada e as pessoas que seriam a sua comunidade estão em outra parte da cidade ou até mesmo em outra cidade, como que faz, né? Então, a solidão ela é multifatorial e a gente no reporte olhou muito para aquilo que é uma saída, não ignorando que existem fatores que precisam ser resolvidos pela sociedade como um todo, mas a gente tentou dar uma saída individual, tá bom, tudo isso está acontecendo, o que eu posso fazer a respeito, né? Justo. Lari, fala um pouquinho da sua solidão aí, já que você falou que ela tá sempre presente, muito presente. Bom, a minha solidão é uma escolha, começa por aí. É uma escolha e eu acho que vai um pouco na contramão, assim, dessa coisa de se sentir sozinha como algo que é negativo. Pelo contrário, né? Eu fiz a escolha de vir morar em Porto Alegre, eu fiz a escolha de me separar e tô vivendo sozinha e passo boa parte do meu tempo sozinha. Claro, eu trabalho presencial, eu convivo com muitas pessoas o dia inteirinho, assim, nas minhas 8 horas de trabalho.
E eu tenho estabelecido alguns vínculos, poucos, acho, mas vínculos que são importantes pra mim, que eu acho que são, e que tem mais qualidade, mais maturidade, assim, nessa relação, sabe? Com 1 ano e 7 meses morando aqui, eu acho que agora eu posso dizer, assim, que as pessoas que eu conheci muita gente logo no começo e fui meio que refinando, assim, eu acho que é o que é normal, né? O que acontece em qualquer situação, assim. Mas também, ao mesmo tempo, eu busquei ter uma vida social dentro dos meus limites de carisma, principalmente, e financeiros. Mas assim, eu tento ter uma vida social, eu tento sair de vez em quando, eu quis fazer parte de um clube do livro, eu voltei a fazer pole dance, então eu tenho esses momentos de socialização com outras mulheres que eu acho que, sabe, já me abastecem e aí eu posso voltar pra casa e ficar felizona, assim. Mas às vezes eu confesso que eu faço questão de passar o final de semana inteiro sozinha, sem ver absolutamente ninguém, assim, sabe? Acho uma delícia, inclusive. Thaís, acho que a resposta da Lari é um bom gancho pra gente falar da diferença de solidão e isolamento, né? Que é uma coisa que vocês falam super no report também. Com certeza, e até mesmo que não está no nosso reporte, mas do conceito de solitude, que é uma escolha por estar sozinho. Então, pensando o que é solidão, né? A solidão é um sentimento, ela é uma coisa subjetiva, então esse sentimento de que você não tem qualidade nos seus vínculos, você pode estar cercado de gente, e eu já senti muito isso na minha vida, e se sentir sozinho, ou você pode ter uma única relação, mas ela te preenche tanto que você não sente a solidão. Então, solidão é um sentimento. Tá? A Lari mesmo está dizendo que ela vive sozinha, mas, pelo que eu entendo, ela não se sente só. Ela fez uma escolha de viver sozinha, de mudar de cidade, mas ela tem vínculos que preenchem, né? Certo, Lari? Uhum, é mais ou menos por aí. Tem encontros com outras pessoas e tudo mais. Então, e aí entra o isolamento. O isolamento, ele é muito agravado para muita gente no pós-pandemia, porque as pessoas que fizeram direitinho, seguiram a OMS, se isolaram socialmente, praticaram distanciamento, e isso teve um impacto na nossa saúde física e mental e social. Muita gente não conseguiu sair desse isolamento, muita gente já estava isolada antes. O isolamento, ele é um fator bem objetivo, ele é um fator que é assim, não tenho encontros com outras pessoas no meu cotidiano, sou um ermitão, não saio de casa, não tenho trocas com outras pessoas. Embora o isolamento e a solidão sejam coisas diferentes, eles se afetam. Então, nem toda pessoa solitária está isolada, nem toda pessoa isolada está solitária, mas as pessoas que estão isoladas tendem a ser mais solitárias. E as pessoas solitárias tendem a se isolar. Então, eles têm uma causalidade ali entre eles. Tá? Perfeita. Você falou da pandemia e a gente já falou no preâmbulo, né, sobre redes sociais e como a internet, não só as redes sociais, né, mas a internet como um todo, os aplicativos de relacionamento, o próprio ChatGPT sendo usado como uma ferramenta de troca, né, de conversa, que para mim é absolutamente assustador. Como é que esse cenário impacta no que você chamou no reporte de atrofia social? Como é que a internet, a nossa relação com a internet está impactando nesse processo de solidão? A atrofia social é um termo que a Esther Perel traz, que é uma pensadora, gênia. Né, gênia, a gente gosta muito dela também, e para descrever essa sensação de, meu Deus, não sei mais conviver com outros seres humanos, não tenho carisma, não aguento 30 minutos de trabalho presencial, quero matar todo mundo, estou avessa aos encontros. Isso é o nosso músculo da socialização totalmente atrofiado. Eu mesma às vezes me sinto assim, apesar de eu ser uma pessoa muito expansiva, que estou sempre para fora, às vezes eu tenho que conviver muito tempo com muita gente, começa a me dar essa agonia, porque eu também me isolei muito na pandemia e acho que tem um músculo meu que atrofiou. E a Esther Perel também diz, ela até falou disso num evento recente que ela esteve aqui no Brasil, que a internet é uma causadora, uma agravadora dessa
atrofia social, porque a internet entrega tudo pra gente muito cômodo e muito de bandeja. E na internet, se você não gosta do que está sendo dito, você só fecha uma janelinha. Você não é obrigado a conviver com o diferente, com o contraditório. E você tem o imediatismo, né, do desliza para a direita, do pedir um delivery e ele chegar na sua porta sem você ter que ir até o mercado, encontrar com a sua vizinha, conversar, lidar com o mau humor da pessoa do caixa. Então, isso foi ajudando a gente a se atrofiar. Ao mesmo tempo, a gente traz no GPS, no Guia para Socializar, que a internet é uma encruzilhada. Então, ela tem, sim, esse lado perigoso e esse lado que promete gerar união e ele gera desunião, porque também tem o fator que as redes sociais são movidas, né, por polêmica e discordância e polarização. Isso a gente sabe o que fez nas famílias brasileiras e nos grupos de amigos. Ajudou a gente a se isolar mais, a ficar mais solitário. Mas ela também pode ser uma ferramenta de conexão, quando ela é usada para acessar os grupos com os quais você vai se conectar presencialmente. Então, até a própria OMS traz essa distinção, né? Dá para usar a internet de um jeito mais saudável, que é usar, só que aí vai desagradar um monte de gente que fala, eu odeio ligação. Sim, mas você vai fazer ligação de vídeo com a sua mãe, com a sua amiga que mora longe, ou você vai se sentir sozinha. É o preço, né, de conviver com outra que você vai ter que estar vulnerável para esse rolê do encontro, sabe? Você vai usar a internet para achar um grupo com o qual você vai se encontrar depois. Não só para ficar ali fazendo doom scroll, achando que like é conexão. Like não é conexão. Inclusive, fica a dica para as pessoas que acham que like e foguinho é paquera. Não é. Excelente. Ai, muito olha, bom. Não vamos nem abrir esse capítulo. Eu também tenho a gente tem no repórter o capítulo, né, do burnout de relacionamento. Vamos guardar para outubro. Vamos guardar para outubro, que vem muito aí. Eu queria só trazer duas coisas que eu fiquei pensando a partir do report, assim. Uma é o uso do termo comunidade. Como a internet surrupiou esse termo, e agora tem o community manager e as marcas querendo ser muito mais do que marcas, serem comunidades. E como isso enfraqueceu o termo comunidade. Sabe? Como comunidade, agora, quando se pensa em comunidade, quando as pessoas mais jovens pensam em comunidade, a conexão automática é uma comunidade digital. É uma comunidade online. Isso me pegou muito durante todo o report, porque conforme eu fui lendo e o termo comunidade aparece muitas vezes, e eu acho isso lindo, eu fui pensando muito nisso, assim, como a gente precisa recuperar essa comunidade que vocês trazem, que é a comunidade do presencial, que é a comunidade no sentido da troca e do suporte e do convívio, e, né, enfim, essa foi uma coisa que me pegou muito. E a outra, que eu acho que tem a ver com a internet também muito, e com a questão da dopamina, e com a fluidez da desistência das relações online, né, e de todas essas coisas, que foi o fato da internet e das redes sociais serem essa grande câmara de eco, em que se a gente não escuta o que a gente quer, a gente vai embora, se a gente não concorda, a gente não segue mais, se a gente tem qualquer tipo de fricção, qualquer coisa que não seja dopamina, né, assim, qualquer outro hormônio, né, que não seja esse, a gente vai embora, a gente simplesmente vai embora. E aí tem uma frase no report de uma psicanalista, se não me engano, que é Francesca Tignan, enfim, tá lá, vocês vão baixar, tá, o report, e vai tá lá, que é: ficar irritado é o preço que se paga pela conexão com a comunidade. Cara, isso me pegou muito profundamente, assim. Não levei pra terapia, porque tinha uns temas aí, mas ela vai chegar lá. Que é, muitas vezes, o quanto a gente abre mão do convívio com as pessoas, porque a gente pensa duas coisas, dois caminhos muito, assim, na minha cabeça são dois caminhos muito claros. Um vou ficar irritada com essa gente, vai ter confusão, treta, a gente vai ter que decidir o sabor da pizza, e aí vai ser aquela treta pra decidir o sabor da pizza, e aí já me dá uma preguiça. Acho que essa é uma coisa.
E a outra coisa foi uma coisa que eu estava discutindo com a nossa também amiga Beatriz Guaresi, outro dia, que é uma coisa que a gente tem dito muito e que eu acho que é muito perigosa, especialmente nessa pandemia de solidão que a gente vive, que é o uso do termo trabalho para relações. Então assim, não, eu não vou fazer isso aqui com essa galera porque vai dar muito trabalho. Eu não vou ter um bloco de carnaval porque vai dar muito trabalho ficar horas discutindo o repertório, ficar horas... Quando assim, quando a gente fala que dá trabalho, a gente supõe que é uma coisa ruim e difícil. E aí a gente vai dando para esses encontros presenciais e para esses desejos de comunidade que a gente tem, mais possibilidade de negação. Né? Então assim, não, eu vou ficar irritado porque vai ter coisas que a gente vai ter que resolver junto e eu vou ter que fazer coisas que eu não concordo, porque se você vive num grupo de pessoas que tem apreço pelo processo democrático em todas as circunstâncias, você vai acabar tendo que ceder e fazendo coisas que você não quer. Se tem um bloco de carnaval, você tem que tocar uma música que você odeia. Você vai jantar, você vai ter que comer uma comida que não é exatamente o que você imaginava. Faz parte do processo. E a gente não está disponível para essa irritação. E a outra coisa é essa sensação de que o trabalho nos exaure tanto, a gente fica tão cansado do trabalho laboral, do que a gente tem que entregar para o mundo para trocar por dinheiro, que qualquer outra coisa que dê trabalho, que exija um pouco mais da gente, a gente abre mão. E aí a gente abre mão da socialização. E a gente abre mão do grupo, que eu acho que é a coisa mais interessante do Repórter o tempo todo, que é como é importante ter grupo, né? De que ter amigos, indivíduos, pequenos grupos é importante. Mas esse grupão, essa galera, assim, também é muito importante pra gente exercitar esse músculo, assim. Então, sobre a internet, eu só queria acrescentar essas duas coisas que ficaram muito reverberando na minha cabeça enquanto eu fui lendo o estudo de vocês. Total, Mari. Eu tenho um bloco de carnaval, né? Acho que é ótimo o exemplo que você trouxe. Gente, é muita treta. É muita treta. E aí um dia eu tava reclamando sobre isso com uma amiga minha que é mãe de 3 filhos. E eu tava, nossa, mas dá muito trabalho. Eu termino toda a temporada de carnaval assim, eu vou sair desse bloco, não aguento mais essas pessoas, eu preciso de um mês sem olhar na cara das pessoas. É mentira que eu nunca vou sair. A gente se ama, quando é bonito, é bonito, mas é muita treta. Eu tava reclamando e minha amiga falou uma coisa muito sábia, que é, Thaís, tudo que é bom dá trabalho. Eu levo muito isso pra mim. Tudo que é bom dá trabalho. Ter um podcast dá trabalho. Ter trabalhado dá trabalho também. O problema é que trabalhar dá tanto trabalho que a gente fica com aversão, né? E a gente acha que todos os outros trabalhos que a gente vai ter na vida vão ser tão complicados e dolorosos quanto os nossos trabalhos que a gente é remunerado por eles. E não. Tem mais satisfação lá fora, né? Do que só a treta. É importante dizer, dá trabalho, mas é bom demais. É bom demais. Eu queria pegar agora um gancho para falar sobre a relação com as cidades, assim. Tu já deu uma pincelada ali no começo, Thaís. E eu até quero trazer um dado que o censo, que vem divulgando aos poucos, algumas informações divulgou nesse ano, que o Rio Grande do Sul é o estado onde tem mais mulheres morando sozinha no Brasil, assim. Tem 55% praticamente da população de pessoas que moram sozinhas são mulheres. E aqui me chama muito a atenção, principalmente, a quantidade de imóveis de 1 quarto. Tu achar apartamento de 2 quartos aqui é raríssimo, assim, sabe? E apartamentos antigos. Então, eu sempre fico muito curiosa em relação a isso, porque em Blumenau é raríssimo, né, Marina? Raríssimo. Tipo, meu Deus, um apartamento de 1 quarto, assim, é muito raro de encontrar. E aí, queria que tu falasse um pouco, assim, sobre essa relação com a cidade. Aqui, por exemplo, eu percebo que é uma cidade onde você consegue viver sozinha, claro. Tem as questões de segurança, né? Afinal de contas, é uma capital, tem horários onde é perigoso, tudo. A gente nunca tá segura quando é mulher, a gente tem que partir desse pressuposto também, assim. Mas eu queria que tu comentasse um pouco sobre essa tua percepção, assim, da relação das mulheres com essa epidemia de solidão e as cidades. Cara, a cidade é o lugar de encontro, né? Ela é onde a gente troca, onde a gente tá passando na rua e vê uma coisa, vê um grupo e fala, nossa, parece que esse grupo podia ser o meu grupo. Me senti aqui chamada por isso. Mas quando você não pode andar na rua, você fica muito mais limitado, né? Se você não tem um espaço público
que é pensado para as suas necessidades, você fica muito mais limitado nessa possibilidade de encontro. E o espaço público, ele é historicamente pensado por e para homens, e aqui fazendo ainda mais um recorte, brancos, héteros, cis, né? Então, ele é realmente pensado para bem pouca gente. Ele é pensado para jogar a gente para dentro de casa, principalmente as mulheres que, historicamente, estão confinadas ao espaço doméstico. E aí é interessante esse dado, Lari, que você traz sobre as mulheres morando sozinhas, tem uma tendência mesmo. Quem mais vive sozinha no Brasil são mulheres mais velhas, e que muitas vezes porque os homens morrem antes, outras vezes porque se separaram e nunca mais quiseram saber de homem, outras vezes porque nunca gostaram de homem mesmo, enfim. Mas são mulheres mais velhas que hoje podem ter um teto todo seu, mas ao mesmo tempo eu já fui muito advogada, assim, de mulheres viverem sozinhas. Hoje eu já penso que, cara, a gente acaba se isolando, um imperativo muito neoliberal, cada um por si. Só que a gente não é biologicamente feito para viver sozinho, sabe? A gente precisa de outras pessoas, e esse pensamento do cada um por si, ele joga a gente para a solidão. Você ter que dar conta da sua vida inteira sozinha e não poder pedir ajuda e não poder contar com outras pessoas. Isso é adoecedor, né? A gente está vendo como isso é adoecedor. Sim, quando fiquei pensando sobre as cidades e como as cidades impactam a solidão, a Lari vai saber, porque somos de cidades muito pequenas e interioranas, eu lembrei muito da praça das cidades pequenas, né? Que é um lugar onde o entorno se transformava na cidade. Então era a praça, a igreja e o comércio todo em torno daquela praça. E como essa arquitetura, ela propiciava o encontro de uma forma muito mais natural do que hoje, quando as cidades são muito maiores e aí tem ruas inteiras dedicadas a outros fins, onde tem muitas pistas para carro, onde, né, enfim, obviamente. Mas me veio muito essa lembrança, assim, de como talvez essa cidade para o encontro, essa comunidade, a cidade para fortalecer e para estabelecer uma comunidade, girava em torno desse lugar, que era uma praça, não sei como era em Lages, Lari, mas nas cidades onde eu morei, era sempre assim, a praça. Não tinha plural. Era a praça da cidade, onde estava a igreja, tinha bancos no entorno, nas cidades muito próximas são todas muito parecidas, assim, bancos no entorno, parquinho para as crianças, e tudo acontecia ali. Então, é muito comum que a gente ouça das nossas mães, das mães das nossas amigas, não, porque eu conheci a minha amiga na praça, a gente não estudava juntas, ou eu conheci o meu namorado, ou esse é um grupo de amigas da praça. Era comum essa coisa da praça. E me bateu muito isso, assim, como a gente não tem mais esse hábito, por tudo isso que você falou, a zeladoria das cidades muito abandonada, questões de segurança que a Lari trouxe, a gente não tem o hábito de ir a esses lugares com este intuito, né? Tipo, estamos aí num domingo à tarde em casa, você não pensa, vou pra praça porque vai que tem um grupo lá fazendo um troço, né? E aí eu posso ir lá e fazer parte daquilo. A gente não faz mais isso, né? E acho que isso é uma questão muito de arquitetura urbana mesmo, né? De arquitetura de mobilidade, enfim. Sim, e a gente acaba meio que se conformando que a cidade é assim mesmo, né? E o que a gente no GPS entrevistou, que a gente chama de nossas guias, que são mulheres de diferentes regiões do Brasil que construíram comunidades usando o espaço público como ponto de partida. Tinha N outras possibilidades, mas a gente aposta nessa ocupação do espaço público. E elas são nossas professoras, assim, eu me coloco um pouco como guia, porque eu tenho essa história com o bloco também, que é a minha história de comunidade, e a gente muito aprende com elas a ocupar antes de estar pronto. Então, vai lá na praça que está abandonada e faz o teu rolê lá, porque depois que você estiver ocupando, pode ser que o poder público se sinta chamado a fazer alguma coisa por aquele espaço ou não,
mas você vai juntar gente suficiente e vocês vão fazer a zeladoria, outras pessoas vão ver você ocupando e vão também ocupar, e aquela praça vai deixar de estar abandonada. Aquele espaço vai deixar de estar abandonado. Então, é fazer o que dá com o que tem, sabe? São Paulo é uma cidade zero feita para o carnaval, muito hostil até para o carnaval, pensando no poder público. Mas a gente cria uma camada de festa em cima da cidade, no asfalto duro que é essa cidade, ocupando ruas que não são feitas para isso, e tomando encontro com a polícia toda vez. Tem que fazer, porque tem que fazer. Se não fizer isso, a gente já tá cada um trancado no seu 50 metros quadrados assistindo série e se sentindo sozinha. Eu tenho uma percepção também de que, até já comentei isso em algum momento esse ano no Donas, eu não sei nem se, claro, eu acho que passa por todas essas questões de urbanismo, assim, da cidade, mas eu acho que também é muito reflexo da vida social média brasileira, assim, como tu falou ali no começo, de que a gente é muito ensinada a ter a convivência em família. E, para ser mais específica, a gente é muito ensinada a ter a convivência em casal, né? Uhum. E aí eu acho que a vida em sociedade hoje, ela é feita para casais, assim. Tudo onde você vai é mais barato ser para 2 pessoas. Se tu tá num restaurante, a gente tava rindo até esses dias, eu e a Marina aqui, porque eu ganhei um voucher de um rodízio de pizza. E aí rodízio de pizza é muito liberdade ou solidão. Solidão, tu ir sozinha, sabe? Porque aí eu falei, eu acho que quase tudo é banco, mas um rodízio de pizza sozinha eu acho que é um pouco demais, assim, é complexo. Mas eu acho que tem muito isso, assim. E aí eu percebo que e muitas mulheres que vêm conversar comigo, principalmente assim, depois que eu me separei e tal, falar que tem medo de ficar sozinha, mas meu Deus, como é que você consegue fazer tudo sozinha? Você faz as coisas, você viaja, não sei o quê. Sim, porque, né, escolhi fazer isso e não vejo nenhum problema. Mas eu vejo que ainda tem muito esse pavor, assim, sabe? De, ai meu Deus, e agora? Eu vou no cinema sozinha, tipo, minha filha, você não precisa de uma pessoa sentada do seu lado para assistir um filme, sabe? Você pode ir ao cinema sozinha. Ai, vou numa peça de teatro, vou numa exposição, vou num samba, sei lá, todo mundo fica, ainda existe muito essa noia, assim, sabe? Uhum. Mas eu acho que também tá muito mais ligado a essa construção social de que se tu é a mulher sozinha num rolê, poxa, coitada, tadinha, tá ali, né? E se você vai para cidades bem, bem pequenas também, se você é a mulher sozinha, você é uma ameaça. Você é a bruxa, você é a louca da cidade. Então, a Marina vai sair roubando os homens tudo, gente. Exato. Esses gostosos que são esses homens. Disputadíssimos. Nossa. O Jurandir aí. Então, honestamente, eu acho que você ser uma mulher sozinha numa cidade maior é mais fácil, tá? Eu tenho muito essa sensação, assim. Eu fico imaginando como seria a minha vida morando sozinha na cidade onde eu morava, com 30 mil habitantes, que todo mundo me conhecia, todo mundo conhecia meu ex-marido, o inferno que ia ser minha vida, assim, sabe? Sim, e a dificuldade que eu ia ter pra fazer novos laços, porque tem muito isso, assim, tipo, né? Um monte de gente que eu conheço aí que fica aguentando casamento ruim pra não ficar sozinha. Então, tem esse aspecto. Mas eu quero falar sobre outra coisa. Vamos falar sobre as possibilidades de superar essas questões, assim. Quando alguém se dá conta, nossa, eu estou muito sozinha, às vezes no silêncio da noite, eu fico aqui. Quais são os primeiros passos, Thaís? Eu acho que tem um primeiro passo que é um olhar para dentro, né? Que a gente estava falando. Quais são suas crenças? Você acredita que os outros são uma ameaça? Você acredita que o mundo é cada um por si? Que outras mulheres são competição? Mulher não tem amiga, tem rival? Essas são crenças, vou usar o termo muito de coach agora, mas elas são crenças limitantes. Acho que eu achei um lugar para usar o termo crenças limitantes, e é este lugar em que você está acreditando em coisas que vão te levar à solidão. Então, rever essas crenças. Tentar desviar desse, que a gente chamou, né, do monte da desconfiança, né? É o caminho, primeiro. E o segundo é lidar com seus medos.
Então, poxa, tenho medo de ser rejeitada, tenho medo de ser assediada na rua, tenho medo. Ser mulher é muito perigoso, né? Eu sempre gosto daquela música que fala que tudo é perigoso e tudo é divino maravilhoso. Então, atenção para o refrão, não dá para ficar sozinha. Ficar sozinha é mais perigoso do que ir para a rua. E eu sempre falo para quem tenha medo da rua que o lugar onde acontece a maior parte da violência contra as mulheres é dentro de casa. Não é um homem numa esquina que vai te fazer mal, mais provavelmente é o seu marido. Então, se você não tem uma rede de apoio, é muito perigoso, porque você pode ficar em situações de violência. Tem um casamento ruim para não ficar sozinha, mas tem o casamento que é violento e a mulher não consegue sair dele porque ela não tem a rede de apoio. Então, tem que vencer o medo. Segundo passo. O terceiro é ir para a academia da desatrofia social, porque a gente está realmente com as nossas habilidades sociais muito atrofiadas e a gente traz algumas ideias, assim, pô, você é capaz de ouvir outra pessoa falar com atenção plena? Você é capaz de, numa conversa com uma pessoa que discorda com você, e tentar encontrar pontos de concordância, ao invés de só bloquear aquilo que está acontecendo? Vamos exercitar essas habilidades, né, da escuta ativa, da atenção, da presença, quando você está na presença do outro, não é ficar aqui no celular enquanto você está num grupo, né, que muita gente acaba fazendo isso porque acha que a internet é mais confortável, e ela é, mas é lidar com esse tanto de desconforto, né. E aí, quando você está já fortalecida, não precisa ser step by step, você pode ir fazendo tudo ao mesmo tempo, porque uma coisa ela vai puxando a outra. A gente fez como se fosse um caminho linear, mas não necessariamente ele é. E caçar sua turma. Então, pensar, pô, quais são os temas que eu sou obcecada? Eu adoro fazer trabalhos manuais. Pô, não, esportes é a minha coisa. Mas eu fazer academia sozinha, vou arrumar um grupo de corrida. Vou fazer uma atividade em grupo. E ir caçando os grupos ao seu redor, nos quais você possa se inserir. E aí a internet é aliada. Que aí você pode procurar na internet um grupo para te acolher. Você pode começar aos poucos. Aí outra aliada muito importante são as suas amigas mulheres. Você chama uma amiga para ir com você. Você parte, né, do isolamento total para o grupo de amigas, para a turma, né, que tem interesse em comum, que faz coisas juntas. Então, esse um pouquinho simplificando muito no reporte, a gente explica todos esses passos, mas é um pouquinho do caminho, e aí ele culmina nos eventos comunitários, que é a minha paixão. O Brasil é riquíssimo em festa de rua, em feirinha, tudo acontece na rua, tá nesses lugares, porque é nesses lugares que a coisa acontece, assim, nesses lugares que você acha a tua galera. Super, acho que tem um passo aí nesses que você trouxe, Thaís, que é assim, quando você encontrar a sua galera, ela talvez não seja a sua galera imediatamente, né? E eu acho que esse também é uma coisa do medo de rejeição que nos acompanha a todas e a todos, que acho que é quase inerente do ser humano, que é assim, cara, você foi a primeira vez, se sentiu meio desconfortável, não entendeu as piadas internas daquele grupo, ficou naquela situação assim, vou desistir, porque não rola. E, cara, o sentimento de pertencimento, o sentimento de acolhimento, claro que os grupos também têm um papel muito grande em querer acolher as pessoas novas que estão chegando, né? Mas acho que também tem isso, assim, a gente tá desistindo meio fácil dos grupos, assim, né? A gente vai num grupo, acha incrível o jogo de vôlei, acha incrível, sei lá, o jogo de tabuleiro, seja a cerâmica, o que for, mas é muito fácil a gente entrar no modo rejeição, assim, muito fácil a gente entrar no modo eles não me querem aqui, eles, né, assim, que eu acho que também é um cuidado que a gente tem que ter, né, pra não entrar nessa brisa. Vocês falam muito de grupos intencionais, e eu tô obcecada por esse tema, então essa pergunta é absolutamente eu que quero fazer, tá? Assim, vocês falam muito de grupos intencionais, e eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque em vários estudos, eles estão aparecendo com muita força, assim. Me parece que grupos intencionais são a nova grande coisa, né? A nova grande parada. O que é um grupo intencional? Um grupo intencional é um grupo que se reúne
com uma intenção, um objetivo. A própria definição de comunidade, que você até falou, foi muito sequestrada pelas marcas, né? Eu culpo o Orkut por isso, lá não é de agora. O Orkut estragou o termo comunidade. A gente fica achando que amo Britney Spears, não é isso. Também pode ser, um fã-clube pode ser uma comunidade, super, tá? Mas é um fã-clube, não é a comunidade amo Britney Spears lá no Orkut. A própria definição de comunidade é isso, é um grupo que se reúne para um bem comum, que pode ser jogar vôlei, que pode ser o grupo de oração. O grupo de oração a gente não foi para ele, mas ele aparece bastante quando a gente fala de grupo intencional. Por que 50% dos brasileiros participam de algum grupo intencional? É o grupo de oração, é o grupo de voluntariado, é um grupo com uma intenção, como o próprio nome diz, de fazer alguma coisa juntos, que é diferente da galera que tem uma interação mais de rotina, como é o trabalho, ou como é a família, que são outros tipos de laços. Esse não, você está lá para fazer uma coisa junto com essas pessoas. E isso é um favorecedor da criação de uma comunidade, porque você já tem interesse em comum, você já está criando uma coisa junto, né? Quando a gente pergunta para as nossas guias do GPS, tem receita para a comunidade? Meio que vem isso. Se o ambiente for acolhedor, está feito. Está feito o papel da criação de comunidade. Muito bom. Para a gente ir para o final, quero ir para um aspecto mais íntimo. Thaís largando seu CNPJ agora e sendo CPF, o que a gente faz para se sentir menos sozinha na nossa rotina, assim, na nossa vida? O que a gente faz quando bate essa sensação, ou o que a gente tem como hábito para evitar que ela chegue? Cara, eu hoje tenho uma rotina muito comunitária, né? Eu posso dizer o que eu fiz, que foi me enfiar em grupos o grupo por interesse, o grupo com um propósito, né? Primeiro, o grupo da minha escola de yoga foi um grupo que me acolheu muito, mas levou tempo para eu estar aberta para ser acolhida por elas. Foi parte da minha jornada de deixar de ser uma pessoa solitária para me sentir uma pessoa que funciona bem em grupo. Passou por bastante tempo frequentando um espaço em que eu via que tinha um grupo acontecendo e não sabia como entrar nele. E depois eu consegui e fui muito acolhida nesse espaço. Entendi que fiz todos os exercícios, né, de vencer medos e tudo mais. E depois o carnaval foi outra coisa que eu fui entrando nele. Primeiro como foliã, depois como pessoa próxima de blocos, pessoas próximas de pessoas que tocavam instrumentos, até que eu me vi sendo fundadora de um bloco de carnaval. Então, é o que você falou, é uma construção, né? Mas tudo partiu de uma virada na vida em que eu falei, cara, não mereço ser sozinha, ninguém merece ser sozinha. Eu acho que é uma frase que a gente usa no reporte que eu queria que ficasse muito marcada. Ninguém merece se sentir sozinha ou viver isolada. Você não fez nada para ninguém, e mesmo que você tenha feito, você não merece a solidão. Eu tenho minhas Polyfriends, que é maravilhoso, é uma horinha da semana assim que eu fico lá, cheia de mulherada em volta, e a gente incentiva uma outra, e é super gostoso, super divertido. Inclusive a professora faz na última sexta-feira do mês, ela sempre faz tipo o encontro de todas as alunas, assim, tipo, quem puder ir, vai pra dançar a coreografia do mês, e aí fica todo mundo assim, cada uma faz o seu figurino, maquiagem, lingeries, é um espetáculo, assim, é maravilhoso, recomendo demais. Aí eu participo do Clube do Livro, eu acho que ligo também pras pessoas, ou mando um tipo, oi fulano, e aí, pode falar, vamos trocar uma ideia, sabe? Tem amigos, assim, que são mais próximos que eu, tipo, hoje me chama, vamos ficar conversando aí, a gente fica uma hora fazendo chamada de vídeo, trocando ideia. Eu acho que é um pouco disso, assim. Mas eu sei que a gente não tem essa questão do não merece ficar sozinha, mas eu também acho gostoso, então. Mas eu também acho super importante uma outra coisa, assim. E que eu experimentei esse final de semana, que é conectar outras pessoas, assim, sabe?
A Cris faz muito isso comigo. Bom, a minha amizade com a Cris, que já participou aqui do Donas, surgiu dessa forma, né? Eu vim morar aqui, a Marta, que é nossa amiga de Blumenau, criou um grupo no WhatsApp e disse, olha, se conheçam. E a gente foi lá e se conheceu e a gente se apaixonou e somos amigas maravilhosas, assim. E aí, vem Marina pra cá, eu digo, Cris, vem aqui que eu quero te conectar com a Marina. E aí a gente vai, sabe, virando aquela teia, assim. Então, eu acho que funciona também um pouco dessa forma. Eu gosto de como funciona, assim. Eu tenho muita dificuldade com galera, né? Então, eu não sou uma pessoa da galera. Começou assim, né? Nossa relação com a Thaís começou assim. A Gica mandando mensagem pra gente dizendo, vocês têm que conhecer a Thaís. A gente falou, a gente tem que conhecer a Thaís, a gente já é fã da Thaís, a gente só não conhece a Thaís, aí a gente se conheceu. A Gica é uma ótima conectora de pessoas, tem pessoas que têm esse talento, né? Marina tem esse talento também, tá? Eu vou... a minha sugestão, assim, a minha solidão foi um pouco diferente da Thaís, assim, o momento que eu me senti mais sozinha na minha vida foi o momento em que eu tava no auge do trabalho, assim, no auge do burnout, no auge do... Empreendi com 21 anos, estou aqui com 27, 28 e não tenho mais amigos, porque dediquei toda a minha energia, toda a minha força, tudo que eu tinha para o trabalho. Óbvio que eu já tinha relações muito sólidas com a Larissa, com a Ana, com as pessoas que eu sempre falo aqui, que são minhas amigas há muitos anos, mas eu tinha essa demanda muito grande por conhecer pessoas novas. Então, minha sugestão para quem tá se sentindo sozinho use a agenda. Use a agenda no sentido prático. O meu exercício para sair da solidão foi, eu tinha uma meta que era ver uma pessoa que eu tava com vontade de ver por semana. E isso dentro da minha realidade de trabalho da época, da minha demanda de trabalho da época, era muita coisa. Era muito difícil. Era tipo assim, eu não tinha quem chamar pra sair, porque eu já tinha me desfeito de vários laços. E aí eu comecei a pensar em pessoas que, sei lá, eu não via há muito tempo, que eram amigas de amigas, que eu admirava, mas não tinha muito essa relação. E esse é um hábito que eu adquiri naquele ano, que foi 2017, eu acho, e eu mantenho até hoje. Então, eu convido pessoas pra sair, pra tomar café, mesmo que essas pessoas não sejam próximas. No começo do ano agora eu convidei uma empreendedora que a gente nunca se viu pessoalmente, a gente não se seguia nas redes sociais, mas eu via muitas notícias sobre ela, eu achava tudo que ela fazia muito interessante. Eu descolei o contato dela com um contato enfim, liguei e falei, e liguei mesmo, não foi nem mensagem, liguei e falei, olha só, você não me conhece, mas eu sou fulana de tal, eu te admiro há muito tempo, eu queria muito tomar um café com você. E foi muito legal. Então eu acho que essa coisa do organizar tempo pra isso é muito importante. E eu tenho um exemplo, a Thaís é apaixonada por carnaval, eu sou apaixonada pelo meu grupo do café. Quem é ouvinte do Dona já sabe, eu e a Thaís já falamos sobre isso também, que tem tudo a ver com agenda também. Que às vezes, o que você e uma rede que você já tem, mas só não encontra tempo, não encontra espaço para se encontrar presencialmente precisam, um dia, um horário e um local toda semana, ou todo mês, ou a cada 15 dias. Ter esse compromisso e não esperar que os grupos vão todos aos lugares. Porque muitas vezes a gente tem grupos e assim, não, fulana não pode tal dia, Beltrana não pode tal dia, outra... E a gente não faz. Então, assim, o grupo do café funciona muito por causa disso. Na semana passada, do dia que a gente tá gravando, foram 2. E elas passaram 1 hora conversando em 2 pessoas que não se conheciam direito. E foi super legal. Ambas me trouxeram a informação de que foi muito legal conhecer a tal pessoa que não conhecia direito. Então, a minha sugestão, se você tá se sentindo sozinha e quer exercitar isso, use a agenda a seu favor. Entenda que se você quer manter relações, você precisa dedicar tempo a isso. A gente já teve essa discussão 20 vezes, Larissa, aqui eu não vou começar ela de novo, mas assim, ter amigos, ter laços, ter intimidade, ter vínculo, dá trabalho. E tá tudo bem. E é um trabalho que você precisa querer bancar e querer fazer. Então essa é a minha sugestão. Olha pra agenda e entende aquilo como uma prioridade. Assim. Eu amo essa sua sugestão, Mari, porque se a gente for pensar que 47% das mulheres estão se sentindo pouco ou nada conectadas a outras pessoas, a chance de você pegar o telefone e mandar mensagem para uma pessoa que está desesperada como você por companhia é muito alta.
vamos dizer, desesperada é uma palavra forte, mas eu acho que todos estamos, sabe, desesperados por conexão. Mas a Lari Magriço, que é uma das especialistas que a gente entrevistou também, ela fala que a gente tem que ter resiliência no convite. Às vezes você vai convidar, a pessoa não vai poder, e a pessoa não vai poder porque ela não abriu tempo ainda na agenda dela para esse encontro, e você tem que continuar convidando, que é um saco. Mas é isso aí. Infelizmente tem várias coisas que são incômodas no encontro com outras pessoas, e a gente tem que bancar o incômodo. Tem jeito não. Eu vale vou ter a que pena, fazer um gente. adendo, É só tá? trabalhoso e chato, mas vale a pena. Faça seu adendo. Eu vou fazer esse adendo porque eu acho que é muito importante mulheres que estão em processo de separação e que estão divorciadas se juntarem com outras divorciadas, tá? Aqui a gente tem as divorcigatas, assim, sabe? Porque é isso, galera, assim, ó. Um monte de mulher que tá aí nessa faixa etária que a gente tá, 30 e poucos, 40 anos, 40 e poucos, às vezes mais, às vezes menos, 20 e poucos, que já passou por relação, que já tem filho ou não tem, e tá todo mundo nessa de, tipo, tentando reconstruir a vida, se entendendo nesse processo, e é muito mais gostoso você sobreviver a este processo quando você tem outras mulheres que vivem situações parecidas com a sua também, tá? Fica bem mais fácil para viver esse período que é bem turbulento. Gostoso, podia ser de verdade, né? Ai, tô chateada já. Ai, nem Tô me chateada. fala, Ih, menina. baixou o astral. Ai, hoje eu tava só pra uma bebidinha, mas amanhã eu tenho que treinar cedo ainda, vou me segurar. Tá, mas vamos lá, nossa mesa de bar chegando aqui, e eu quero te lembrar que a gente tem a nossa campanha de financiamento coletivo no apoia.se/Donas da Petoda, dia... Esqueci, 21 de outubro. 21 de outubro. Gente, é que essa hora que nós estamos gravando, assim, ó, a cabeça já tá... Mas 21 de outubro a gente tem mais um encontro do nosso Clube do Livro, que é uma parceria com o Pós-Fácil Podcast da Stephanie Ceola, que também é nossa amiga. E o próximo livro é o Água Fresca para as Flores, da Valérie Perrin. Inclusive uma personagem que convive muito com a solidão, assim. Acho bem interessante. Temos também a nossa loja do Donas na Enxame Colaborativo. Vai lá, tem reposição de bonés aí pra você ser boca de sacola ou você ser calada vence. Todo episódio eu tô mostrando, né, um produto aqui, ó. Hoje tá aqui meu boné. Ela tá muito servindo bonés. Muito bem, maravilhosa. Quero te convidar também, especialmente... quero antes de puxar o saco da Thaís, porque eu quase fiz isso o episódio inteiro, é só o que faço da minha vida. Mas Thaís fez uma coisa muito legal, que foi criar um grupo de mulheres no WhatsApp pra também trocar e também gerar encontros presenciais, né? Você falou da Stephanie, lembrei que a mesma coisa aconteceu com a Stephanie, com um grupo que a gente tem de amigas também. Então, bons exemplos também de como conectar as mulheres e levá-las pro presencial é juntar um monte de mulher legal que você conhece, dá um nome lá pro grupo e coloca elas lá, que a troca acontece meio naturalmente, né? Flui meio naturalmente, assim. Então, é outra excelente dica. Mas agora eu vou puxar o saco da Thaís, porque guiaprasocializar.com é o link do report. Lá no site da 6510, que eu vou todo mês, tem sempre reportes novos também, tem sempre outros reportes para baixar, coisas absolutamente incríveis que a Thaís cria, sempre em colaboração, porque é uma mulher, é um labrador, né? É um labrador humano, ela tá sempre ali junto com mais gente, o que é ótimo, o que é o melhor elogio possível. Então, guiaprasocializar.com, se você ficou curiosa, se você quer socializar mais, se você quer ter mais amigas, se você quer entender melhor essa solidão que você vive, faça isso. O formato ficou ótimo, ficou lindo, ficou assim, um esculacho de maravilhoso. Thaís, conta pra gente onde as pessoas podem te encontrar nas redes sociais, no maravilhoso mundo da internet, pra depois, quem sabe, levar essa mesa do bar pro presencial, como nós fizemos já. E depois conta pra gente 2 dicas do que você anda lendo, vendo e ouvindo. Gente, vocês podem me encontrar na pessoa física falando muito de carnaval, principalmente, no Instagram como Tata, Thata Fabris. Mas falando muito de trabalho no LinkedIn também, eu tenho gostado muito do LinkedIn, sou polêmica, eu acho a rede social de adulto. E também na @6510, escrito por extenso, como fala.
nas 2 redes, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Aí a gente fala mais sobre a relação das mulheres com o mundo e com o consumo hoje em dia. E temos também a news da 6510, que é um lugarzinho que eu amo, acho muito quentinho, Substack. Mas pode só assinar através do nosso site mesmo, que é 6510.com.br. Ou seja, estou em todos os lugares. Graças a Deus, Alexandre de Moraes me tirou do umbral, que era o Twitter, que era onde eu morava mais. Não estou mais nesse lugar, mas sigo em outros lugares, muitos. Gosto muito da internet, eu falo mal da internet, mas não vivo sem ela. E também queria indicar para vocês, gente, para fazer o GPS a gente leu muito, né? Tem uma bibliografia bem extensa que está no final do reporte. Mas teve um livro que, se você encontrou comigo recentemente, você me ouviu falando dele, que é o Dançando nas Ruas. Porque ele fala da nossa necessidade muito humana e ancestral de dançar com outras pessoas e como isso ativa vários centros de bem-estar no nosso corpo, na nossa mente, que fazem com que a gente atinja um estado de êxtase. É uma coisa muito maluca, assim, científico pra caralho, ao mesmo tempo um pouco místico, que a gente atinge o êxtase através da dança. E por que a gente foi desaprendendo a dançar e principalmente a dançar com outras pessoas? Porque isso é muito poderoso. O êxtase, ele precisa ser mediado pelo Estado, pela igreja, né? Não dá para as pessoas acessarem uma sensação de comunhão com o divino, com o sagrado, sozinhas, com suas coleguinhas dançando no meio do mato. Não dá. Então é um livro que eu tô assim, meu Deus, muito legal. Essa história do êxtase coletivo através da dança. Amei. Eu vou recomendar uma série da HBO que vi 2 episódios só até agora e fiquei chateada porque só tinha 2 episódios. Porque já engatei nela e tô achando maravilhosa. Que é o Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente, tá na Max, HBO Max. E é uma série nacional que se passa no final da década de 80, contando a história de 2 comissários de voo, um homem e uma mulher, que estão lá convivendo em meio à epidemia de AIDS e eles começam a contrabandear o AZT, o comprimido, nas viagens que eles fazem para os Estados Unidos e começam a trazer o medicamento aqui pro Brasil. O elenco belíssimo, assim, os episódios são muito bonitos. Já chorei, assim, é muito bonito mesmo. Fica aí a dica. E a segunda dica que eu vou dar, que é pra quem não conhece, ou pra quem já conhece, vai escutar Lauryn Hill, pelo amor de Deus, assim, sabe? Foi o meu FOMO do final de semana, apesar de Marina estar aqui e eu ter tido um final de semana perfeito. Depois que ela foi embora, que eu fui ver o que aconteceu no mundo nas últimas horas, e eu, o show da Lauryn Hill. E aí eu tô muito chateada, assim, com as pessoas que não conhecem, sabe, essa mulher. Porque quem não conhece Lauryn Hill? Jovem, né? Jovem, né? Jovem, né? Se eduque, né? Pelo amor de Deus. Mas é isso, tipo a educação básica, assim, porque ela é realmente uma coisa, assim, que é meio etérea, assim, eu acho que gente, o vídeo dela ouvindo cuíca e ficando emocionada brisando ali com a cuíca e cantando Killing Me Softly junto com arte popular, é tipo assim, meu Deus, é muito bom, é muito bom. Gênia demais, muito bom. Eu vou indicar o podcast Isso Não É Uma Sessão de Análise, com a Vera Iaconelli. Eu não lembro se eu já indiquei. Se eu já indiquei, peço perdão. Mas tudo bem, tem episódio novo dessa semana, então eu vou indicar esse episódio. Que é o episódio com o Gregório do Vivier, que saiu essa semana, em que ele fala sobre parentalidade e um pouco da relação dele com esse tema, com família e principalmente com a masculinidade e a relação da masculinidade com o cuidado. Sobre como, para ele, as questões, os desafios da masculinidade só vão cessar ou diminuírem, recrudescerem um pouco a partir do momento que a gente entender, e os homens entenderem, o cuidado como uma coisa boa, não como apenas uma coisa, um peso, né? Ele até fala que é um movimento quase contrário ao que aconteceu com as mulheres. As mulheres estão agora entendendo o quanto o cuidado é um peso, e talvez os homens tenham que entender um pouco do como o cuidado também é um privilégio, também é uma coisa bonita, idílica, né? Assim, que precisa ser valorizada. Você ouviu também, amiga? Eu não ouvi ainda.
Então, ouçam. Dica dupla, então, minha e de Larissa. E a minha outra dica, porque a minha função nessa vida é exaltar a Thaís Fabris. É o Mamilo 518 sobre sensualidade, que a Thaís gravou junto com a Preta Rara. Um papo muito delicioso, muito maravilhoso, sobre o que é sensualidade, o que a gente entende como sensualidade. A sensualidade, frase que abre o episódio, inclusive, é de Thaís Fabris, falando que a sensualidade é um poder. E a partir do momento que a gente entende ela desta maneira, a gente aprende quando usar, como usar para ser mais feliz e para chegar a lugares onde a gente não chega. Então, assim, você achou essa mulher uma gênia? Eu tenho certeza que você achou. Vai achar mais. Vai lá no Mamilos 518 ouvir esta deusa falando sobre sensualidade. Eu venho aqui só pra isso, entendeu? Sai com a autoestima aqui, ó. Maravilhosa. Thaís, muito obrigada mais uma vez. Foi uma delícia ter você aqui. Sempre bom estar com vocês, amigas. Pena que não foi uma mesinha de bar real, mas a gente vai fazer acontecer. A gente vai de novo. Olha, gente, eu quero dizer pra vocês que assim, eu encontrei Thaís lá um mês atrás e ela alugou 3 triplex na minha cabeça em meia hora que a gente conversou, entendeu? É isso. Uma delícia. Depois eu te conto mais. Vou te contar agora daqui a pouco. Beijo. Até semana que vem. Beijo. Até. O Donas da Porra Toda é uma produção independente. Produção, roteiro e apresentação, Larissa Guerra e Marina Mels. Edição e tratamento de áudio, Bruno Stolf. Mais informações no site www.donasdapetoda.com.br ou nas redes sociais no @donasdapetoda.